Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, Jeremias capítulo 27, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Mais uma vez, um grande desafio, um doloroso desafio para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias agora é chamado pelo Senhor para trazer uma mensagem muito dura. A mensagem era para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá e também para as outras nações, para Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. E qual é a mensagem? O Senhor, mais uma vez, pede a Jeremias que atue. É um profeta que muitas vezes age como um ator para que as pessoas vejam esse cenário e entendam o que o Senhor pede a Jeremias para fazer. Pede que Jeremias coloque tiras, uma canga de madeira com tira de couro e coloque no pescoço. É uma canga. O que é uma canga? É um jugo que era usado em animais para prendê-los no arado ou para prendê-los, por exemplo, em uma carroça. Essa é a canga, é o jugo. E o Senhor manda Jeremias fazer uma canga e levar, e colocar no próprio pescoço e levar até a essas nações essa mensagem dizendo: o Senhor é quem fez todas as coisas, criou todas as coisas, e Ele está ordenando que vocês se submetam ao jugo de Nabucodonosor. Foi Ele que entregou todos os reinos a Nabucodonosor. E ele diz: olha, o Senhor promete que aqueles que se renderem ao jugo de Nabucodonosor, Ele vai permitir que vocês morem nas suas próprias terras, que vocês possam cultivar, mas aqueles que não ouvirem, eles serão destruídos. O Senhor diz que vai mandar contra eles guerra, enfim, o Senhor vai fazer com que eles ainda sofram mais, porque não se submeteram ao jugo de Nabucodonosor. E aí, antes da gente fazer a aplicação, o profeta Jeremias dá um aviso ao rei Zedequias dizendo assim: não ignore o aviso do Senhor, Zedequias. Não dê ouvidos à voz dos profetas que dizem para você que os tesouros do templo voltarão. Não dê ouvidos. E o profeta ainda faz um desafio, diz: se eles são verdadeiramente profetas, se eles são profetas de verdade, o profeta Jeremias diz: fala para eles, para que orem, para que os objetos que ainda há no templo não sejam levados. E por que Jeremias diz isso? Porque ele sabia que no caso de desobediência de Zedequias, o que aconteceria é que Nabucodonosor viria e a devastação seria total, como aconteceu. Nós sabemos que Zedequias, ele não dá ouvidos à voz do profeta Jeremias, às palavras duras do profeta. Ele prefere ouvir mentiras doces, ilusões que os falsos profetas estavam trazendo. Ele cria então falsas esperanças que o Senhor não deu qualquer garantia sobre elas, o Senhor não falou, e Zedequias rejeitou a voz do profeta. E o que acontece, irmãos, é que Zedequias se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor cerca a cidade, manda prender a Zedequias, mata os filhos de Zedequias, acaba com a sua linhagem, mata os filhos de Zedequias na sua frente, o cega, o acorrenta e o leva prisioneiro, e ali ele permanece até o dia da sua morte. Olha que triste fim que houve para esse rei que decidiu não dar ouvidos à voz do Senhor. E aqui eu quero trazer para você essa aplicação. A gente precisa aceitar a correção de Deus. Eu vejo, meus irmãos, muitas vezes as pessoas lutando contra aquilo que Deus já determinou. Não faça isso. Sabe aquela fúria do pai e da mãe que decidiu corrigir seu filho e não quer que ninguém se intrometa? Não entre na frente da mão de Deus. Às vezes isso acontece na nossa família. Deus resolveu corrigir o meu filho, Deus resolveu corrigir alguém que eu amo, e eu quero entrar na frente, eu quero impedir que isso aconteça, eu quero poupar aquela pessoa que eu amo do sofrimento. E você não sabe, meu irmão, que o sofrimento, segundo Deus, ele vai produzir arrependimento. Quando Deus nos faz sofrer, nos pune, irmãos, com um propósito, esse sofrimento não é para a morte, essa tristeza não é para a morte, ela produz arrependimento, ela vai produzir algo importante em nós. Muitas vezes a prisão que o Senhor nos coloca é o que nos impede de correr para um abismo ainda maior. O jugo que Ele coloca sobre nós é para que a gente não saia sem controle, descontrolados. A pior coisa que Deus pode fazer ao homem, você pode ler em Romanos 1, você vai encontrar essa descrição, é quando Deus entrega o homem a si mesmo. É como se Deus tirasse o pé do freio e o homem entra em uma rota de autodestruição.
Então, como Deus nos ama e não deseja que nós entremos nessa rota de autodestruição, Ele nos freia, Ele coloca muitas vezes sobre nós julgos, Ele nos coloca em posições, em situações extremamente desconfortáveis e de disciplina, para que nós possamos aprender a temê-lo, para que o nosso coração possa se voltar para Ele, para que nós possamos declarar como salmista: foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse a tua lei. Cuidado, meu irmão, com as mensagens açucaradas, principalmente no tempo em que vivemos, de pregadores coaches, pregadores que pregam o evangelho sem cruz, dizendo que você pode, você consegue, prometendo destravar a sua mente, desbloquear, criar atalhos para que você produza mais em menos tempo. Meu irmão, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é uma voz que vem do inferno, fantasiada aí de evangelho. Não acredite nesse evangelho, mamão com açúcar, não acredite nesse evangelho. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que existe uma batalha que nós estamos travando, não é contra a carne ou sangue alheio, é contra a nossa própria carne e contra as forças espirituais do mal. Eu e você, meu irmão, temos um desafio muito grande. A vida cristã não é moleza, é dura. Jesus não mentiu, ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você precisa lembrar que Deus é o dono da terra e Ele faz tudo como lhe apraz. Ele é soberano e Ele decide aqueles que estarão no poder. Deus levanta cada um com um propósito. Você pode pensar assim: mas por que Deus entregou o domínio para Nabucodonosor? Leia o livro de Daniel, do profeta Daniel, nós vamos chegar lá. Você vai perceber que Deus levantou Nabucodonosor para que Nabucodonosor depois fosse disciplinado e corrigido por ele mesmo, porque ele não aprendeu a dar glória a Deus. Então, meu irmão, quando Deus levanta e coloca alguém em poder, não necessariamente isso é um sinônimo de bênção. Isso pode ser um passo que antecede a sua disciplina. E eu gostaria também de dizer para você, meu irmão, que quando você se submete à disciplina de Deus, você pode ter esperança. Porque aquele que nos disciplina é aquele também que ata as feridas. Ele faz a ferida, ele cura. Ele é aquele que tem pensamentos sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que ele deseja. Então, meu irmão, fique com essa mensagem, aplique na sua vida, dê ouvidos ao Senhor. Quando o Senhor te disciplinar, ame a correção. Não aceite um evangelho que não aborde o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida cristã. Entenda que Deus é soberano. Deus concede o poder a quem Ele deseja, com um propósito bem definido. Não quer dizer, lembre-se que não quer dizer que Deus colocou no poder, que é sinônimo de bênção. Às vezes, é apenas um passo antes da queda. Lembre-se que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E para alguém se sentir soberbo, muitas vezes ele precisa ser o detentor do poder. E não é esse poder que vemos que é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder está na presença de Deus, concorda? E o livro de Jeremias vai dizer que o Senhor habita perto daquele que tem um coração quebrantado, Deus habita perto daquele que se humilha. E espere, meu irmão, portanto, apenas no Senhor. Tenha esperança. Quando aceitamos a correção de Deus, nos submetemos, reconhecemos que merecemos a mão de Deus, a punição de Deus, a correção de Deus, pode ter certeza que o Senhor, no tempo certo, Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele nos exalta. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.